Graça e paz. Tome um assento. De fato, o Senhor é poderoso. Ele é digno de honra, de adoração. Nós iremos dar continuidade, queridos irmãos, à exposição do livro de Abacuque. Eu te convido a que você volte os olhos para o capítulo 1 do profeta Abacuque. Estamos estudando este livro. Começamos há 15 dias atrás e estudamos do verso 1 ao verso 11, e nesta manhã iremos fechar esse capítulo partindo desta canção que nos diz que Ele é poderoso, que Ele é eterno, que Ele é invencível, que Ele é inigualável. E nós iremos perceber que o profeta Abacuque, a partir do versículo 12, ele, em tempo de crise, ele recorre ao Senhor. Ele reconhece quem é Deus, ele reconhece a grandeza, o senhorio, o poder daquele que a tudo controla, a todos, ele tem em suas mãos. Nos diz a palavra, a partir do versículo 12, eu lhe convido a que você acompanhe a leitura do restante deste capítulo. Nos diz a palavra: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que Deus aplique a leitura desta palavra às nossas vidas. Amém. Senhor, muito obrigado por mais esta porção da Escritura. Ensina-nos nesta manhã, Senhor. Aqui estamos, queremos aprender, queremos entender a Tua palavra. Usa-me como boca do Senhor. Toma-me em Tuas mãos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós, como dizíamos há 15 dias atrás, começamos a expor esse livro de Abacuque. Abacuque é um livro que traz para a gente algumas perspectivas interessantes quanto aos questionamentos levantados pelo profeta Abacuque. Abacuque está inserido num tempo difícil, um tempo em que nós podemos chamar do silêncio de Deus, um tempo em que as coisas acontecem, os problemas surgem, e o profeta, ele questiona Deus, ele aponta ao Senhor Deus desde as primeiras linhas deste capítulo, em relação ao silêncio. Até quando, Senhor? Até quando gritarei violência? E o profeta se queixa, o profeta se levanta. Eu dizia há 15 dias atrás que um escritor chamado Van Groningen, ele fala que Abacuque é um profeta filósofo. Ele traz questionamentos quanto às angústias que toda a sociedade enfrenta, e não é diferente para conosco. Em nossos dias, nós temos as nossas dificuldades, irmãos, nós temos as nossas angústias pessoais e, por que não dizer, coletivas, enquanto igreja. Nós temos aqueles que se levantam em clamor, em oração. O profeta que representa o povo no sentido de clamar, de buscar, de pedir, de recorrer àquele que de fato pode responder às suas angústias. E ele usa aqui uma lógica que é plausível. Ele diz assim: o Senhor é reto, o Senhor é santo. Como é que o Senhor levanta um instrumento tão vil, tão pecador para nos
punir, para nos corrigir, para moldar o nosso caráter, para forjar as nossas vidas. Quem sabe o profeta, como nós, muitas vezes, nós esperamos a ordem tranquila das coisas, ou seja, alguém que se levante na igreja para nos corrigir, alguém que se levante no púlpito para trazer uma palavra de exortação, plausível, aceitável ao nosso entendimento. Deus age de maneira diferente aqui, irmãos. Isso traz ao profeta algumas angústias, e nós falamos domingo passado, irmãos, que o profeta, por causa desta angústia, ele se levanta em uma voz aqui de clamor, dizendo: Deus, por que o Senhor é indiferente às nossas súplicas? E nós estudamos isso, versículos 1 e 2. Ele diz também, falei sobre isso, porque Deus é tão insensível ao pecado e ao sofrimento do povo. Versículos 3 a 4 nós já ministramos. E por fim, há 15 dias atrás, nós ministramos a resposta de Deus. Eu até disse domingo, há 15 dias atrás, que enquanto Deus estava em silêncio, estava ali instaurado um problema no coração do profeta. Quando Deus responde, o problema aumenta, irmãos. Olha aqui para mim: no mundo tereis aflições. Ouvir respostas do Senhor Deus nem sempre traz, na nossa perspectiva, calmaria. Às vezes intensifica os problemas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verdade é, irmãos, que algumas pessoas procuram o evangelho para se desvencilhar dos problemas. Algumas pessoas recorrem a Deus imaginando que a relação com Deus é uma relação de barganha, em que o caráter não será tratado ou moldado em troca de respostas boas, positivas. A nossa ótica, na nossa régua, no nosso modo de enxergar a vida, nem sempre é assim, irmãos. Por vezes Deus diz para a gente: tem espinho aí na carne, tem espinho. Mas eu clamei 3 vezes para que Deus afastasse de mim. Até quando, profeta Abacuque? Eu gritarei violência, o Senhor não vai escutar. Até quando mostras a iniquidade? Até quando eu vou ver a opressão? Até quando? Até quando? Até quando? Aí Deus disse a Paulo, Deus disse a Abacuque: a minha graça te basta. O que é mais importante do que a presença de Deus em nossas vidas, irmãos? Vivemos dias em que o evangelho tem sido apresentado com esse evangeliquez tão de barganha, de ter respostas boas da parte de Deus. Quero lhes dizer nesta manhã que nem sempre Deus responde positivamente aos nossos olhos. Ele quer nos responder diante da nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir, e louvado seja Deus por isso. A graça de Deus, que é suficiente, ela é suficiente para que enfrentemos as agruras, os esbarros, as angústias e os problemas da vida. Vejamos, o versículo 12, a partir dele, nós percebemos, e eu vou tratar sobre isso, e nós continuamos na intercessão do profeta. Nós iremos perceber que em tempos de crise, nós recorremos ao caráter de Deus. Eu vou repetir isso, querido. Em tempos de crise, nós recorremos ao caráter, aos atributos de Deus. Nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós oramos mais, nós estudamos mais, nós nos aprofundamos mais, nós queremos mais de Deus. É impressionante, irmãos, que os versículos 12 e 13 revelam tal verdade. Em tempos de crise, recorremos a quem Deus é. Reconhecemos as nossas finitudes e fragilidades. Contraponto, nós reconhecemos que Deus é santo, Deus é eterno, Deus é poderoso. Percebem? Até o versículo 11, parece-me e tenho a impressão que o profeta Abacuque esqueceu de alguma forma quem era Deus. Porque ele pergunta o seguinte: Deus, até quando? Até quando? Até quando gritarei por socorro? E Deus irá se calar diante disso. Percebem? Em tempos de crises, na resposta de Deus, o que é que Abacuque faz? Abacuque diz assim: eu sei quem Ele é, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Olha para mim, querido, versos 12
e 13. Veja que coisa preciosa, irmãos. Vejam que versículos maravilhosos. Lembra de Abacuque intercedendo, dizendo: por que Deus está calado? Por que Deus não responde? Olha como muda a perspectiva do profeta a partir do versículo 12. Olha comigo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Olha a afirmativa do profeta: não morreremos. Para aí, querido, olha aqui para mim. Lembra as angústias dele? Como é que Deus levanta uma nação ímpia? A ideia que se dá na primeira perícope que nós ensinamos, que nós ministramos, que nós expomos aqui, a impressão que se dá é que nós encontramos um profeta temeroso pelas circunstâncias da vida, quem sabe até temendo a sua própria vida. Agora ele fala: não morreremos, Deus tem promessas. Amém, meu irmão? Aconteça o que acontecer, os planos de Deus jamais, olha aqui para mim, querido, jamais serão frustrados. Aleluia. O profeta, quando se depara diante do caráter perfeito de Deus, dizendo: tu és desde a eternidade, tu és santo, ele diz: não morreremos. Acompanha comigo: ó Senhor, para executar juízo. Aí ele mais uma vez intercede: puseste aquele povo, tu, ó rocha, tu que és o nosso fundamento, tu que és a nossa rocha, o fundaste para servir disciplina. Tu és tão puro de olhos, Deus, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Percebe? Há um clamor, há uma intercessão, mas ele não agora se desvencilha de quem é Deus. Presta atenção, querido: as circunstâncias não podem furtar dos meus olhos a consciência de quem é Deus. O problema, a enfermidade, a tribulação, as perseguições, as agruras, as portas fechadas, elas não podem furtar do meu coração quem é Deus. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem é Deus, eu sei que me amou primeiro, eu sei quem é inigualável, quem é invencível, quem é poderoso, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. As circunstâncias não podem me desestabilizar ao ponto de entender ou chegar à seguinte conclusão de que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Presta atenção, querido. Eu até usei uma expressão aqui esses dias no culto de doutrina, quando na revelação bíblica, os escritores usam o que nós chamamos de antropomorfismo, que são linguagens humanas para descreverem quem é Deus, para que o homem entenda quem é Deus. Porque se Deus usasse revelações celestiais, nós não alcançaríamos pela nossa finitude mental. E Deus usa antropomorfismos, ou seja, figuras, imagens humanas, para que eu possa entender quem é Deus. A Bíblia diz que Deus se inclina para ver o que se passa na terra. Isso é um antropomorfismo. Deus se inclina para nos dizer: Deus está atento para o que se passa na terra. Louvado seja Deus. Olha aqui para mim: Deus sabe o que você está passando, querido, porque Ele é eterno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Aqui, irmãos, claro para a gente, a grande angústia do profeta, e mesmo reconhecendo o caráter de Deus, o profeta tem o seu lado humano, finito. Ele fica estupefato diante da resposta de o que Deus faria. A partir do versículo 5, nós já estudamos: olha as nações, eu vou usá-las, vocês serão exortados através delas. Ele ficou horrorizado com isso, ele ficou espantado, ele ficou a pensar: que instrumento vil, tão mau, que Deus usa para punir o seu próprio povo. Mas é justamente em momentos de crises que recorremos ao caráter de Deus. Por isso que nós devemos ter uma teologia sólida, irmãos. Palavra. É a palavra que nos diz que a vontade de Deus, ela é imutável, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é decretatória. Ela se revela através dos preceitos, mas ela é decretatória. Ele está no controle, Ele faz como lhe apraz. Ele é Senhor, Ele tem o controle, Ele não muda, Ele é imutável, Ele está no controle, Ele está aqui, Ele é Senhor da minha vida, da sua vida, das nossas famílias. Ele é o Deus da igreja, aleluia. É diante da crise
que o profeta diz: eu sei quem tenho crido. Há um escritor chamado Campbell Morgan. Ele diz que os homens de Deus, olha o que ele diz, eu achei interessante: os homens de fé de Deus são homens que sempre confrontam e devem confrontar os problemas. Deixa eu explicar isso para vocês, irmãos. Algumas pessoas imaginam que confrontar os problemas é incredulidade, nada disso. Eu estou falando agora a partir do versículo 12, de um homem agora que reconhece quem é Deus, alguém que crê quem é Deus. Entenda comigo o raciocínio lógico da revelação bíblica: Ele é eterno, Ele é santo, Ele é justo juiz, Ele é rocha, Ele é puro. Aqui os atributos revelados de Deus a partir do versículo 12 e 13, não há dúvidas acerca do conceito que o profeta tinha acerca de Deus, mas os homens de Deus que reconhecem claramente quem é Deus, são aqueles, homens de fé são aqueles que creem em Deus, mas enfrentam os problemas e apresentam diante de Deus, através da intercessão, os problemas do mundo. Eu não posso ter os olhos fechados. Calvino dizia, para cada pregador, para cada expositor da palavra, Calvino dizia, tem que ter a Bíblia na mão, e na época, né? E um jornal em outra mão, lendo a profecia e entendendo as angústias do seu tempo. Sabe o que o profeta Abacuque faz aqui? Ele externa aqui as angústias, porque Abacuque estava o quê? Pensa comigo, entrincheirado, cercado por problemas internos, por ameaças externas. Ele estava ali esmagado, angustiado pelos pecados do seu povo e pela invasão da Babilônia, sua crise aumentada diante do silêncio de Deus e posteriormente pela fala e a voz de Deus, porque Deus disse que ia punir. Aí o profeta se apega ao quê? Olha aqui para mim, na hora da crise, eu lembro da pandemia, as igrejas reformadas que pregam a palavra cresceram muito na pandemia, porque tem palavra, porque tem base, porque tem teologia, porque tem Bíblia. É a Bíblia que sustenta a igreja, é a Bíblia que diz na hora da crise: eu sei em quem tenho crido, aleluia. Você entende isso? Amém, meu irmão? Pensa comigo, o profeta tenta extrair consolo e segurança da verdade eterna do próprio caráter de Deus. Se não, vejamos, pensa comigo, ele vai dizer que Deus é autoexistente, versículo 12, Senhor. A ideia de Senhor é alguém que é autoexistente, Senhor. Não é fala assodada e solta dentro de um contexto, Senhor. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que na hora da dor, eu tenho os dois testemunhos, gente que na hora da dor procura o Senhor sem saber nem quem é o Senhor, pela necessidade. Mas eu tenho testemunho de pessoas que dizem Senhor, porque eles sabem que Ele é autoexistente, é poderoso. Ele diz também que Deus é santo, versículo 12, 13, ele fala sobre isso. Deus é santo, puro aos olhos, puro de olhos, santo, o meu santo. Ele diz também que Deus é soberano, versículo 12, tu és soberano, Senhor, executas, tu és fiel, versículo 12 ainda também, santo, soberano, fiel, pessoal, meu santo. Percebe que a relação do profeta está muito clara para a gente quanto à sua intimidade e acerca do caráter de Deus. Primeira verdade que o texto me ensina aqui é que em tempos de crises nós reconhecemos o caráter de Deus, nós recorremos ao caráter de Deus. Mas há uma segunda verdade, que além de recorrer e reconhecermos o caráter de Deus em tempos de crise, no contraponto nós percebemos a fragilidade humana. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos o caráter de Deus, nós reconhecemos quem nós somos. A aproximação da cruz revela-nos quem nós somos. A aproximação de Deus traz o extrato da nossa alma, desnuda o nosso ser. Toda vez que eu me consagro, eu reconheço, eu sou pecador. Toda vez que eu oro mais, eu reconheço, sou impuro. Toda vez que eu leio mais a palavra, eu digo, não sou digno. Toda vez que eu amo mais ao Senhor Deus, eu reconheço que eu não mereço ser amado por Ele. Percebam, irmãos, em tempos de crise, a fragilidade humana é percebida. Versículos 14 e 15, olha comigo, ele diz, eu sou frágil. Acompanha comigo, porque faz os homens como peixes do mar. E vejam,
como os répteis que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão, ajunta-os em suas redes e varrem. Por isso ele se alegra e o inimigo se regozija. Senhor Deus, Tu és tudo isso que eu acabei de dizer quem o Senhor é, mas nós somos frágeis. E veja o questionamento de um homem de fé que apresenta a Deus os problemas, dizendo o seguinte: Deus, como é que o Senhor permite que o seu povo fraco, tão fraco, fosse invadido por uma nação tão impiedosa e tão cruel? Nós somos como peixes, nós somos como aqueles que são arrastados em redes. Há uma fragilidade nisso, irmãos. Há uma expressão clara. E aqui ele usa, o profeta, note bem comigo, querido, uma linguagem figurada. Vamos pensar comigo, irmãos, a linguagem figurada usada pelo profeta. Acompanhe comigo. O profeta se queixa de que o seu povo está reduzido à condição dos peixes do mar, ou dos répteis da terra, que não tem quem os governe, ou que não tem governador sobre eles. Veja o que o profeta diz: nós somos tão frágeis e pecadores que nos sentimos assim. Eu não sei se em algum momento na sua vida você já se sentiu assim, como se tivesse desgovernado o mundo, de tal forma que você se sentiu totalmente desprezado, permita uma expressão, ou esquecido. Sabe dizer a palavra de Deus sobre Deus? Pode um pai, pode uma mãe, tem amor mais especial do que o amor de mãe? Pode um pai, pode uma mãe me abandonar, todavia, o Senhor não se esquece dos seus filhos, louvado seja Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Percebe, irmãos, o profeta ele reconhece a sua fragilidade. Ele diz: eu sei quem tu és, mas nós sabemos quem nós somos. Essa linguagem figurada é muito interessante, porque ele fala assim: nós nos tornamos como os peixes do mar e como os répteis da terra, sem nenhuma chance de se livrarem dos seus pescadores e dos seus caçadores. A linguagem é essa, irmãos. Eu não sei se você já viu uma rede de arrasto assim. Você já viu? Teve a curiosidade? Eu acho massa quando eu estou na praia e o cara pega uma rede daquele. Eu não sei nem colocar, nunca pesquei, mas eu acho massa, muito interessante, quando aquelas redes chegam na costa. Eu vou na curiosidade para ver se valeu a pena o trabalho. Eu sempre encosto e olho assim, acho muito bonito. Mas eu tenho uns sentimentos sobre isso. Eu acho, não sei, irmãos, permitam-me, quem é pescador me perdoe já, desde já, minhas escusas. É que eu acho injusto. Bichinho do peixe lá, todo na boa, e nadando, procurando Nemo. E tem uma rede que ele nem consegue enxergar. E quando ele passa, ele fica preso. Irmãos, quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que é pecado pescar de rede. Jesus disse aos apóstolos: lançai as redes. Então, está na benção. Mas aqui com os meus botões, eu fico pensando: meu Deus, os bichinhos estão ali pescando, tão de boa, conversando, se organizando para ir para o Repelé assistir o CRB jogar. E o cara bota uma rede lá, passa a noite toda, a madrugada, não sei, vai pegar logo cedo, deixar a noite. E quantos que ficam e nem enxergam a rede? Sabe o que o profeta disse? Eu me sinto como esses peixinhos, que estão aqui, singrando as águas da vida, e esse povo mau, chega à noite, colocam suas redes, e nos prendem. Deus, eu me sinto assim. Eu sou como essa caça, que o caçador está ali na espreita, às vezes esperando o momento certo, para abater a caça. Sabe o que o profeta diz? Eu me sinto assim, Senhor. Vejam o reconhecimento da fragilidade humana. Eu não sei se você já se sentiu assim, como um peixe, ou como uma caça, em que o pescador e o caçador, de maneira não fácil, porque dá trabalho pescar e caçar, mas que o caçador e o pescador, a espreita, espera, ali, na surdina, no silêncio, o momento certo de abater.
Irmãos, entendam, a segunda verdade é que quando nós reconhecemos quem Deus é, concomitantemente, automaticamente nós reconhecemos quem nós somos frágeis. A pandemia ficou aí para mostrar para a gente, somos frágeis, limitados, finitos, e muitas vezes nos sentimos como peixes e presas. Mas há uma última verdade. Eu quero fechar aqui esse capítulo 1 dizendo, vejam, primeiro o profeta reconhece o caráter de Deus em tempos de crise. O profeta reconhece em tempos de crise a fragilidade, a finitude, a limitação humana. Mas em tempos de crise, para a gente fechar perfeito a ideia do profeta aqui, nós precisamos conciliar a providência divina e a perseguição implacável dos inimigos. Eu preciso conciliar. Isso é um exercício de fé, isso é um exercício de busca de conhecimento da palavra. Eu preciso conciliar a providência divina. Deus é o Deus de toda providência. Se você crê nisso, diga amém. E os meios que o Senhor usa para a sua providência, eles não são determinados por mim, por você. Ele é Senhor, Ele faz como Ele quer, é a sua economia, é a sua vontade, é o seu querer. Eu preciso conciliar, queridos, a providência divina com a perseguição implacável do inimigo. Vejam comigo versículos 16 e 17. Por isso, olha que inimigo é esse? É um inimigo que oferece sacrifício à sua rede, é o inimigo que queima incenso à sua varredura, é o inimigo que enriquece a sua porção, é o inimigo que faz culto e celebra outros deuses, tem gordura, tem comida, e diz a palavra, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos. Aprove a Deus, irmãos, note bem, aprove a Deus levantar este povo cruel, vil, pecador, esse povo terrível. Mas preste atenção, em nenhum momento Deus perdeu as rédeas da história. Deus é Deus. Tem até uma canção, tocou muito aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele curar, se não curar, é Deus. É bonito cantar isso, irmãos. O difícil é conciliar a providência com as realidades da nossa vida. Eu estou aqui nessa também para lhe dizer, em nome do Senhor Deus, nós precisamos aprender a conciliar a providência divina com a perseguição. Em tempos de crise, olha o que eu vou te dizer aqui, nem sempre entendemos o modus operandi de Deus. Nem sempre entendemos o modus operandi, o modo de Deus agir, nem sempre. Nós questionamos, estudamos, lemos. Quantas vezes já cheguei no meu gabinete e abri o texto, Deus me ensina, Senhor Deus, não estou entendendo, por que isso? Para que isso, Senhor Deus? Como é que os caldeus estão prevalecendo sobre os judeus? Como é que isso acontece, Deus? Por que isso? Eu li, reli, por quê? E nos últimos versículos aqui, que nós fechamos esta sessão, o profeta ressalta como os babilônios viviam e adoravam. Seu Deus era o poder, era o poder. Olha o verso 11, eu volto um pouco para você entender, olha o Deus deles, verso 11, o capítulo 1, então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, e estes, cujo poder é o seu Deus, Deus deles era o poder, eles confiavam em suas redes, em sua força, eles idolatravam a violência, eles eram soberbos, irmãos, eles eram soberbos, em sua arrogância. Como é que Deus levanta os caldeus com essa soberba, com esta confiança em seu poder, em sua força, para punir, para forjar o povo de Deus, para trazer frutos a esse povo? Como assim? Presta atenção, Deus é aquele que tem o controle de tudo. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, irmãos. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Eu quero caminhar para o final dizendo ao teu coração, sabe que tem fechado portas? Deus. Como assim? Não tem como entender isso. Deus. Às vezes Deus fecha as portas. Eu estou falando de um povo aqui, se você estudar sobre os babilônios, eles acreditavam, irmãos, numa miríade de deuses e deusas. Pode pesquisar. Bel é o cabeça do panteão de demônios, deuses e deusas.
era uma idolatria pesada. Tinha um Deus do céu, tinha o Nebo, o Deus da literatura, tudo era Deus. Parece os dias de hoje, tudo é Deus, tudo é idolatria campeando, dominando os corações, deuses. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, ídolos e ídolos e ídolos. Eles tinham isso aqui, irmãos. Deus da sabedoria, Nergal, o Deus do sol, tudo era Deus, tudo era culto a Deus, e Deus um vazio no coração desses homens e mulheres. Alguém já disse que há um vazio no coração do homem que só é preenchido por Deus, irmãos, o Deus dos deuses, aquele que é santo, aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que já nos amou, aleluia, aquele que nós conhecemos. Se você pesquisar sobre os babilônios, você irá perceber que seus sacerdotes, eles praticavam adivinhações, tudo isso proibido pela lei de Moisés. A vida não tinha sentido, mas o profeta, que está nessa crise de intercessão sobre quem é Deus, quem eu sou, ele abre o capítulo 2, que não vai ser ministrado hoje aqui, mas que você entenda, há uma conciliação entre soberania e providência de Deus, com os meios que Deus usa para exortar o seu povo. A próxima ministração vai trazer luz à nossa mente, porque só para a gente entender aqui, acompanha o que nos diz o versículo 1 do capítulo 2, eu já te convido a ficar em pé, por gentileza, querido. Vamos ler essa porção, para a gente fechar aqui. Toda igreja, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei. Amém. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente, irmãos. O que fazer em tempo de crise, pastor? Segundo o texto que lemos nesta manhã, precisamos nos aproximar de Deus e precisamos reconhecer quem é Deus, o caráter de Deus, atributos de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, reconhecemos que somos frágeis. E qual é o nosso grande desafio enquanto crentes? Nós precisamos conciliar a provisão, a providência de Deus, com os meios que Deus usa para forjar o caráter do seu povo. Eu não tenho dúvidas, irmãos, e digo isso com muito pesar no coração, eu não tenho dúvidas. Eu vi pessoas falando assim: pastor, a pandemia foi coisa do demônio. Foi não, irmãos, não foi. Desculpa se eu estou lhe frustrando, não foi, não tem nada a ver com o demônio. Deus, Ele levanta meios para disciplinar o seu povo. Aprove ao Senhor Deus fazer daquele jeito. Aprove ao Senhor. Ele é Deus. Sabe qual é a nossa posição enquanto igreja? Versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei às minhas lamentações e às minhas queixas. Que Deus aplique essa palavra ao coração de todos nós, em nome de Jesus.